só arrumar um pouquinho aqui, ó. Colocar você na tela. Isso, perfeito. Pronto. Oi, gente, eu sou a Emily Gribler. Nesse vídeo eu vou falar sobre educação sexual, sobre a educação sexual que nos foi dada, né, que quase que nenhuma educação sexual que nos foi dada, sobre educação sexual no sentido masculino, no sentido para os homens, sobre o que é educação sexual no sentido feminino e como essa educação sexual que nos foi ensinada, ela nos impacta e o que ela traz nos dias de hoje, nos nossos relacionamentos, o que ela traz de herança. Aproveitando então, vocês curtam aí nosso vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal para que a gente sempre possa trazer mais conteúdos para vocês e para que a gente possa sempre melhorar. Vou começar falando da minha realidade, né? A realidade da minha geração, por exemplo, é uma realidade onde houve mais questionamentos, onde as pessoas se questionavam mais sobre e era muito pedido, né? Pedido para que nossos pais saibam falar sobre, né? A gente foi uma geração aí que questionou bastante sobre isso. Isso é uma parte natural do nosso ser humano. Quando cresce, a gente começa a crescer nas primeiras fases de desenvolvimento, né? A gente começa a tocar as partes íntimas e nisso a gente vai conhecendo, vai vendo as nossas sensações, isso vai trazendo sensações para o nosso corpo. Então, quando a gente é criança, a gente questiona, né, sobre os nossos pais, como que a gente veio ao mundo, como que se faz filho, né, como que eu vim, como que as coisas acontecem. E é muito difícil para os pais tocarem nesse assunto, porque é um tabu, né, o sexo mesmo é um tabu para as pessoas. Porque até então não se falava sobre, né? Vamos pensar então na história. Antigamente, né? Vamos pensar aí quando o Brasil ainda tinha escravidão, né? Essas coisas. Tipo, não é uma coisa tão longe. Nos primeiros anos, por exemplo, né? Vamos pensar aí do descobrimento do Brasil. Os indígenas tratavam, né, eles tinham uma questão de uma liberdade, né, tanto que, por exemplo, a questão de não usar roupas, né, eles tinham uma liberdade de quanto, tipo, a conhecer o seu corpo. Eles têm uma cultura que traz um conhecimento do nosso corpo, traz uma liberdade mesmo, né? Uma abertura de olhar com bons olhos para o nosso corpo e para todas as partes dele. Quando a gente veio o descobrimento do Brasil e vieram lá, né, para o Brasil, eles trouxeram culturas como a quantidade de roupas, né? Toda essa quantidade de roupas trouxeram culturas de viver em sociedades diferentes das que tínhamos aqui. O que trouxe pra gente, por exemplo, né? Foi ensinado que bonito, por exemplo, a gente consegue ver isso de uma forma prática para ficar mais fácil vocês verem como, tipo, não é uma opinião minha, sabe? Isso é uma coisa consolidada. A gente consegue ver que, por exemplo, aparece nas novelas, né? A gente vê nos livros. Isso é uma consciência da história que é consolidada, né? Por exemplo, nas novelas, acontece aí, tipo, as mulheres, né? Usando todas aquelas roupas e tal. E os homens tinha uma liberdade maior. A mulher tinha que esconder muito o corpo, né? Tinha que esconder o corpo, esconder as partes do corpo, todas as partes que, tipo, poderiam trazer um desejo sexual para o homem, né? Poderiam, tipo, estimular. Então, o que nos foi ensinado? Que a mulher só deve se mostrar, né? Estimular esse desejo, essa libido para o seu parceiro sexual, que seria, tipo, seu marido, né, com quem ela ia casar. Tanto que ela coloca um monte de roupas e daí ela só vai se permitir olhar para esse corpo com esse parceiro. O que isso traz pra gente? Que, tipo, o corpo da mulher tem que se esconder, que a gente tem que esconder, né? O que é a história por trás disso? Que a gente tem que esconder tudo isso, esconder o nosso corpo, que já é uma coisa contrária do que nos foi ensinado pelos indígenas. Ponto. Esse é o primeiro
esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão de que, tipo, a mulher foi ensinada que tem que ser casta, né? A mulher não pode falar muito, não pode ter muitas opiniões, não pode ser muito forte na opinião, né? A mulher tem que se conter, o homem que decide as coisas, e a mulher não pode ter muita opinião, né? Não pode estimular esse desejo, não pode ter sonhos. Tanto que a mulher até então não tinha uma profissão, né? Qual que era o desejo dela? Ser a mulher, a esposa daquele homem. E o homem que tinha um desejo, uma realização de vida, e ela se mantinha naquele sonho dele. Então a mulher já traz uma história de inibir os seus desejos, inibir as suas realizações, né? Para seguir o que o homem está colocando, né? Para ela, o que ele está proporcionando para aquela família. Portanto, temos aí a segunda parte disso. Como que a gente traz isso para os dias atuais? Se nos foi ensinado que é difícil olhar para o nosso corpo, que nosso corpo tem que ser escondido, se nos foi ensinado que a mulher não tem que ter desejos e vontades próprias, tem que seguir a vontade do marido, tem que seguir o desejo do marido, outra coisa que nos colocam muito, né? Nos é ensinado que a mulher deve comparecer com o marido, né? Quer ter relações sexuais com o marido, quer suprir, por exemplo, as vontades do marido. Isso traz pra gente um desequilíbrio nas nossas relações homem e mulher, né? Gigantesca. Porque o que acontece? Vamos colocar nos dias atuais. Se eu fui ensinada a não olhar para o meu corpo, a não valorizar o meu corpo, aí vem um homem, né? E ele tem que sentir desejo do meu corpo e valorizar e se estimular com aquilo ali. Eu mesma olho o meu corpo e não sinto desejo no meu corpo. Estamos aí buscando então uma validação do outro, né? Tipo, como que eu sei, por exemplo, que eu tô bem, tô feliz, né? Em sentido ao meu desejo sexual, à minha libido, quando o outro tem desejo sobre mim. Então eu estou colocando na perspectiva da minha idealização de saudável, educação sexual, na minha perspectiva de libido e desejo, na mão do outro, né? Porque só se o outro me vê e me sente desejo sobre mim, aí está ok. Segundo problema, se a mulher foi ensinada a ser casta, né, a não ter vontade, a não ter realização, e o homem foi ensinado a ter vontade, a ter desejos, a seguir atrás dos seus sonhos, a ir atrás do que quer, a ser guerreiro, e a mulher a tipo escutar, né, estar ali, como que um homem que tem vontade de seguir os seus sonhos, tem um ímpeto de desejo super forte e tal, que é atrás, vai ser compatível num relacionamento com uma mulher que foi ensinada que ela não pode ter desejo, que ela tem que seguir o desejo dele, que ela tem que ser casta. Uma hora, essa realização que ele faz com a vida dele vai tocar o coração dela. O que pode acontecer? Ela se sentir mal, porque como que ele tá feliz, se realizando, construindo as coisas dele e eu não, entende? Então, por que a gente foi criado nessa educação traz um relacionamento inviável para esses dois? Porque a um longo prazo de um relacionamento, a mulher tende a ficar triste, ficar depressiva, ficar mal, ficar doente quanto a isso. Ela não tem mais vontade de vida, não tem mais vontade de viver, não tem mais desejo das coisas dele. Terceiro ponto a ser olhado, que traz com essa história pra gente: se o homem foi criado para ser um garanhão, para ser o cara que vai atrás das vontades dele, para ser o cara que vai atrás das mulheres, a gente vê aí um bebezinho, tipo que, fala, ai, tão lindo e tal, vai fazer sucesso, vai ter um monte de menininha correndo atrás, a gente fala, tipo, achando bonito, né, exaltando aquilo ali. Aí, a mulher não, a mulher foi criada para ser casta e contida.
Aí se a menina saiu bonita, o que a gente coloca? Nossa, vai dar trabalho pro pai e pra mãe. Vai ter que segurar em casa, hein? Como se a mulher eu tivesse que conter esse desejo dela, a mulher eu tivesse que conter essa beleza, né? Essa libido dela, essa persuasão que ela tem de conseguir envolver as outras pessoas, e o homem não. O homem é bonito, que ele tenha várias mulheres. É bonito, né? Que as mulheres corram atrás. Você percebe, desde pequeno a gente já tem aquilo ali, é intrínseco essas brincadeiras. A gente fala, mas é uma brincadeira, mas se aquilo ali é uma brincadeira, é sinal que tá na nossa mente contextualizado e cristalizado como aquilo ali é o certo, porque a gente brinca com que, né, fala assim, é uma brincadeira, mas existe a verdade nessa brincadeira. Como que uma relação ideal vai acontecer entre esse homem que tem que ter um ímpeto sexual e ir atrás das mulheres, e a mulher que é casta, que não pode ter desejo sexual, que não pode chamar a atenção dos homens, que só pode chamar a atenção do marido dela? Como que isso vai acontecer? Vai ser inviável, vai chegar um momento da relação que os dois não vão conseguir se manter, porque como que duas coisas tão contrárias, os opostos se atraem, os opostos se atraem, porque de alguma forma eles se complementam, mas eles não têm que ser tão opostos assim, porque se eu for tão oposto assim, aquele relacionamento fica inviável numa vida de anos, né? Por exemplo, o casamento não dura, às vezes, anos, porque é muito difícil eu me colocar dentro de um padrão que é completamente contrário ao meu, entende? Então, tipo, o homem tá lá, tem um monte de desejo sexual, quer fazer amor, quer fazer sexo com a mulher e ela não quer, e ela nem sabe porque ela não quer, ela fala, mas eu amo meu marido, e eu não quero e não sei o que acontece, eu não consigo. Como que a gente pode trazer isso de uma forma saudável? A olhar isso para as mulheres, se permitir, né? Se permitir se jogar nesse desejo, se permitir cuidar do seu corpo, se permitir aceitar o seu corpo, se permitir tocar o seu corpo, sabe? Se permitir se amar, se olhar para o seu corpo. Praia de nudismo, né? É uma coisa... um super tabu e tal, mas o que a praia de nudismo traz pra gente? Ver como a gente pode trazer o corpo de uma forma natural, como a gente às vezes sexualiza algumas partes do nosso corpo de uma forma ruim, né? Porque a gente sexualiza de uma forma assim, mas aquilo ali é sexual, tem que esconder. Tipo, não, aquilo ali também é fisiológico. Então eu tenho que permitir que todas as partes de mim, eu tenho que gostar de todas as partes do meu corpo, eu tenho que aceitar todas as partes do meu corpo, permitir que eu sou mulher, eu tenho um cérebro, eu tenho um coração e eu também tenho um órgão sexual, eu também tenho uma vagina, eu também tenho uma perereca, como você quiser chamar, entendeu? Então, tipo, permitir que tudo isso a gente seja um complemento disso, eu seja a minha libido, seja a minha vontade de viver, eu seja os meus sentimentos e eu seja a minha mente. Então, permitir viver em equilíbrio com todas essas partes de mim, né? Essa primeira coisa que vai fazer a gente transgredir ou transcender essa cultura. Por que, por exemplo, às vezes a gente olha de uma forma negativa o feminismo, mas é extremamente importante porque a gente precisa trazer para as mulheres com que elas permitam se olhar o seu corpo, que elas permitam amar e tocar o seu corpo, que elas permitam se tocar, se sentir desejo sexual, sentir libido, sem sentir culpa, sem sentir dor, sem se sentir que está ferindo a educação, ou ferindo a honra de quem me ensinou alguma coisa, né? Ferindo a honra do meu pai, da minha mãe, por exemplo, ferindo a honra da minha família.